O Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 13, Anusasana Parva. Capítulo 153. Arjuna aconselhado pelo deus do vento por não cultuar os brahmanas. O deus do vento disse: ouça, ó homem iludido, quais são os atributos que pertencem aos brahmanas, todos os quais são dotados de grandes almas. O Brahmana é superior a todos aqueles que, ó rei, tu mencionaste. Antigamente, a terra, cedendo a um espírito de rivalidade com a espécie dos Angas, abandonou seu caráter como terra. O regenerado Kasyapa faz a destruição alcançá-la por realmente paralisá-la. Os Brahmanas são sempre invencíveis, ó rei, no céu como também sobre a terra. Nos tempos passados, o grande Rishi Angiras, por sua energia, bebeu todas as águas. O Rishi de grande alma, tendo bebido todas as águas como se elas fossem leite, ainda assim não sentiu que sua sede tinha sido saciada. Ele, portanto, mais uma vez fez a terra ser cheia com água por erguer uma onda imensa. Em outra ocasião, quando Angiras ficou enfurecido comigo, eu fugi, deixando o mundo, e morei por muito tempo oculto no Agnotra dos Brahmanas por medo daquele Rishi. O ilustre Purandara, por ele ter cobiçado o corpo de Ahalya, foi amaldiçoado por Gautama, porém, por causa da virtude e riqueza, o Rishi não destruiu completamente o chefe das divindades. O oceano, ó rei, que no passado era cheio de água cristalina, amaldiçoado pelos Brahmanas, se tornou salino em gosto. Até Agni, que é da cor do ouro, e que brilha com resplendor quando desprovido de fumaça, e cujas chamas se unindo queimam para cima, quando amaldiçoado pelo enfurecido Angiras, ficou privado de todos estes atributos. Veja, os 60.000 filhos de Sagara, que vieram aqui para adorar o oceano, foram todos pulverizados pelo Brahmana Kapila de cor dourada. Tu não és igual aos Brahmanas. Ó rei, busque o teu próprio bem. Até o Kshatriya de grande força reverencia crianças Brahmana que estão ainda nos úteros de suas mães. O grande reino dos Dandakas foi destruído por um Brahmana. O poderoso Kshatriya Talajangala foi destruído por um único Brahmana, isto é, a Urva. Tu também obtiveste um grande reino, grande poder, mérito religioso, e erudição, os quais são todos difíceis de serem obtidos, pela graça de Dattatreya. Porque tu, ó Arjuna, cultuas Agni diariamente, que é um Brahmana. Ele é o portador de libações sacrificais de toda a parte do universo. Tu és ignorante deste fato, porque, de fato, tu te permites ser entorpecido pela insensatez quando tu não és ignorante do fato que um Brahmana superior é o protetor de todas as criaturas no mundo e é, de fato, o criador do mundo vivo. O Senhor de todas as criaturas, Brahman, e manifesto, dotado de pujança, e de glória imperecível, que criou este universo ilimitado com suas criaturas móveis e imóveis, é um Brahmana. Há algumas pessoas, desprovidas de sabedoria, que dizem que Brahma nasceu de um ovo. Do ovo original, quando ele se rompeu, montanhas e os pontos do horizonte e as águas e a terra e o céu todos surgiram para a existência. Este nascimento da criação não foi visto por ninguém. Como então Brahman pode ser citado como tendo tomado seu nascimento do ovo original, especialmente quando ele é declarado como não nascido? É dito que o vasto espaço incriado é o ovo original. Foi daquele espaço incriado, o Brahman Supremo, que o avô nasceu. Se tu perguntares, sobre o que o avô iria repousar, depois de seu nascimento do espaço incriado, pois então não havia nada mais. A resposta pode ser dada nas seguintes palavras: há um ser existente chamado consciência. Aquele ser poderoso é dotado de grande energia. Não há ovo. Brahman, no entanto, é existente. Ele é o criador do universo e é seu rei. Assim endereçado pelo deus do vento, o rei Arjuna permaneceu silencioso. Capítulo 154. Deus do vento narra feitos de grandes Brahmanas. O deus do vento disse:
Uma vez, ó rei, um soberano de nome Anga desejou doar a terra inteira como presente sacrificial para os brahmanas. Nisto, a terra ficou cheia de ansiedade. Eu sou a filha de Brahman. Eu mantenho todas as criaturas. Tendo-me obtido, pai, porque este principal dos reis deseja me dar para os brahmanas? Abandonando o meu caráter como o solo, eu agora me dirigirei à presença de meu pai. Que este rei com todo o seu reino encontre com a destruição. Chegando a esta conclusão, ela foi para a região de Brahman. O Rishi Kasyapa, vendo a deusa terra prestes a partir, imediatamente entrou ele mesmo na encarnação visível da deusa, rejeitando seu próprio corpo, pela ajuda de Yoga. A terra assim penetrada pelo espírito de Kasyapa, cresceu em prosperidade e se tornou cheia de todas as espécies de produtos vegetais. De fato, ó rei, pelo tempo que Kasyapa permeou a terra, a virtude se tornou o mais importante em todos os lugares e todos os temores cessaram. Dessa maneira, ó rei, a terra permaneceu impregnada pelo espírito de Kasyapa por 30.000 anos celestes, completamente ativa em todas aquelas funções que ela costumava cumprir enquanto ela estava impregnada pelo espírito da filha de Brahman. Após o término daquele período, a deusa voltou da região de Brahman e chegando aqui reverenciou Kasyapa e desde aquele tempo se tornou a filha daquele rishi. Kasyapa é um Brahmana. Esta foi a façanha, ó rei, que um Brahmana fez. Diga-me o nome do Kshatriya, que pode ser considerado como superior a Kasyapa. Ouvindo estas palavras, o rei Arjuna ficou calado. Para ele o deus do vento mais uma vez disse: ouça agora, ó rei, a história de Tatya que nasceu na linhagem de Angiras. A filha de Soma, chamada Bhadra, veio a ser considerada como inigualável em beleza. Seu pai Soma considerava o Tatya como o mais adequado dos maridos para ela. A moça famosa e altamente abençoada de membros impecáveis, cumprindo diversos votos, passou pelas austeridades mais severas pelo desejo de obter o Tatya como seu marido. Depois de um tempo, o pai de Somatri, convidando o Tatya para sua casa, entregou para ele a donzela famosa. O Tatya, que costumava dar presentes sacrificais em quantidade copiosa, recebeu a moça devidamente como sua esposa. Aconteceu, no entanto, que o belo Varuna tinha desde muito tempo antes cobiçado a moça. Indo para os bosques onde o Tatya morava, Varuna roubou a moça quando ela tinha mergulhado no Yamuna para tomar um banho. Sequestrando-a dessa maneira, o Senhor das Águas a levou para sua própria residência. Aquela mansão era de um aspecto extraordinário. Ela era adornada com 600.000 lagos. Não há alguma mansão que possa ser considerada mais bela do que aquele palácio de Varuna. Ele era adornado com muitos palácios e pela presença de diversas tribos de apsaras e de diversos artigos excelentes de prazer. Lá, dentro daquele palácio, o Senhor das Águas, ó rei, se divertiu com a donzela. Pouco tempo depois, o fato do rapto de sua esposa foi relatado para o Tatya. De fato, tendo ouvido todos os fatos de Narada, o Tatya se dirigiu ao Rishi Celeste, dizendo: vá, ó Narada, até Varuna e fale a ele com a devida severidade. Pergunte por que ele sequestrou minha esposa, e, de fato, diga a ele em meu nome que ele deve entregá-la. Tu podes dizer a ele além disso: tu és um protetor dos mundos, ó Varuna, e não um destruidor. Por que então tu sequestraste a esposa de Tatya concedida a ele por Soma? Assim pedido por Tatya, o Rishi Celeste Narada foi para onde Varuna estava e dirigindo-se a ele, disse: liberte a esposa de Tatya. De fato, por que tu a sequestraste? Ouvindo estas palavras de Narada, Varuna respondeu para ele, dizendo: esta moça tímida é muito querida para mim. Eu ouso não deixá-la ir. Recebendo esta resposta, Narada se dirigiu ao Tatya e disse tristemente: ó grande asceta, Varuna me expulsou de sua casa, me agarrando pela garganta. Ele está sem vontade de devolver tua esposa para ti. Haja como quiseres.
Ouvindo estas palavras de Narada, Angiras ficou inflamado pela ira. Dotado de riqueza de penitências, ele solidificou as águas e as absorveu, ajudado por sua energia. Quando todas as águas foram assim absorvidas, o senhor daquele elemento ficou muito desanimado com todos os seus amigos e parentes. Apesar disso, ele ainda assim não desistiu da esposa de Uttatya. Então Uttatya, aquela principal das pessoas regeneradas, cheio de cólera, ordenou à terra, dizendo: ó amável, revele terra onde há no momento os 600.000 lagos. A estas palavras do rishi, o oceano retrocedeu do local indicado, e apareceu terra a qual era extremamente estéril. Para os rios que fluíam através daquela região, Uttatya disse: ó Sarasvati, torne-te invisível aqui. De fato, ó dama tímida, deixando esta região, vá para o deserto. Ó deusa auspiciosa, que esta região, desprovida de ti, cesse de ser sagrada. Quando aquela região, na qual o Senhor das Águas morava, ficou seca, ele se dirigiu a Angiras, levando consigo a esposa de Uttatya, e a transferiu para ele. Obtendo sua esposa de volta, Uttatya ficou alegre. Então, ó o chefe da linhagem Ayaya, aquele grande Brahmana salvou o universo e o Senhor das Águas da situação de angústia a qual ele os tinha levado. Conhecedor de todos os deveres, o rishi Uttatya de grande energia, depois de obter de volta sua esposa, ó rei, falou dessa maneira para Varuna: eu recuperei minha esposa, ó o Senhor das Águas, com a ajuda das minhas penitências e depois de infligir a ti tal angústia que te fez gritar em aflição. Tendo dito isso, ele foi para casa com aquela sua esposa. Assim mesmo, ó rei, era Uttatya, aquele principal dos Brahmanas. Eu devo continuar? Ou, você ainda persistirá em tua opinião? O que, há um kshatriya que é superior a Uttatya? Capítulo 155. Façanhas de Agastya e Vasistha. Bhishma disse. Assim endereçado, o rei Arjuna ficou calado. O deus do vento mais uma vez falou a ele: escute agora, ó rei, a história da grandeza do Brahmana Agastya. Uma vez, os deuses foram subjugados pelos Asuras, pelo que eles ficaram muito tristes. Os sacrifícios das divindades foram todos confiscados, e os vada dos Pitris também foi desviado. De fato, ó o chefe dos Ayayas, todas as ações e observâncias religiosas dos seres humanos também foram suspensas pelos Danavas. Privadas de sua prosperidade, as divindades vagaram pela terra como nós sabemos. Um dia, no decurso de suas vagueações, eles encontraram com Agastya de votos superiores, aquele Brahmana, ó rei, que era dotado de grande energia e esplendor que era tão brilhante quanto aquele do sol. Saudando-o devidamente, as divindades fizeram as perguntas usuais de polidez. Elas então, ó rei, disseram estas palavras para aquele de grande alma: nós fomos derrotados pelos Danavas em batalha e, portanto, decaímos da riqueza e prosperidade. Portanto, ó o principal dos ascetas, nos salve desta situação de grande medo. Assim informado da situação difícil a qual as divindades tinham sido reduzidas, Agastya ficou muito enraivecido com os Danavas. Possuidor de grande energia, ele imediatamente resplandeceu como o fogo que tudo consome no tempo da dissolução universal. Com os raios ardentes que então emanaram do rishi, os Danavas começaram a ser queimados. De fato, ó rei, milhares deles começaram a cair do céu. Queimando com a energia de Agastya, os Danavas, abandonando o céu e a terra, fugiram em direção ao sul. Naquele momento o rei Danava Vali estava realizando um sacrifício de cavalo nas regiões inferiores. Aqueles grandes Asuras que estavam com ele naquelas regiões ou que estavam morando nas entranhas da terra não foram queimados. As divindades, após a destruição de seus inimigos, então recuperaram suas próprias regiões, seus temores totalmente dissipados.
Encorajadas pelo que ele tinha realizado por elas, elas então pediram ao Rishi para destruir aqueles Asuras que tinham se refugiado dentro das entranhas da terra ou nas regiões inferiores. Assim solicitado pelos deuses, Agastya respondeu para eles, dizendo: sim, eu sou totalmente competente para consumir aqueles Asuras que estão residindo embaixo da terra. Mas se eu realizar tal ato, minhas penitências sofrerão uma diminuição. Por essa razão, eu não exercerei meu poder. Assim, ó rei, os Danavas foram consumidos pelo Rishi ilustre com sua própria energia. Dessa maneira Agastya de alma purificada, ó monarca, realizou aquela façanha com a ajuda de suas penitências. Ó impecável, exatamente assim era Agastya como descrito por mim. Eu devo continuar. Ou, você dirá alguma coisa em resposta. Há algum kshatriya que seja maior do que Agastya? Bhishma continuou. Assim endereçado, o rei Arjuna ficou calado. O deus do vento mais uma vez disse: ouça, ó rei, um dos grandes feitos do ilustre Vasista. Uma vez as divindades estavam empenhadas em realizar um sacrifício nas margens do lago Vaikanasa. Conhecendo sua força, os deuses sacrificantes pensaram em Vasista e o fizeram seu sacerdote em imaginação. Enquanto isso, vendo os deuses reduzidos e emaciados pelo Diksha que eles estavam praticando, uma raça de Danavas, de nome Kalins, de estaturas tão gigantescas quanto montanhas, desejaram matá-los. Aqueles entre os Danavas que foram incapacitados ou mortos na luta foram mergulhados nas águas do lago Manasa e pela benção do avô eles imediatamente voltaram ao vigor e vida. Erguendo topos de montanha enormes e terríveis e massas e árvores, eles agitaram as águas do lago, fazendo-as se elevarem à altura de 100 yojanas. Eles então correram contra as divindades constando de 10.000. Afligidos pelos Danavas, os deuses então procuraram a proteção de seu chefe. Vasava Sakra, no entanto, foi logo afligido por eles. Em sua aflição ele procurou a proteção de Vasista. Nisto, o santo Rishi Vasista encorajou as divindades, dissipando seus temores. Compreendendo que os deuses tinham ficado extremamente tristes, o asceta fez isto por compaixão. Ele empregou sua energia e queimou, sem nenhum esforço, aqueles Danavas chamados Kalins. Possuidor de riqueza de penitências, o Rishi trouxe o rio Ganga, que tinha ido para Kailasa, para aquele local. De fato, Ganga apareceu, atravessando as águas do lago. O lago foi penetrado por aquele rio. E como aquela corrente celeste, atravessando as águas do lago, apareceu, ela fluiu adiante, sob o nome de Sarayu. O lugar sobre o qual aqueles Danavas caíram veio a ser chamado pelo nome deles. Assim os habitantes do céu, com Indra em sua chefia, foram salvos de grande infortúnio por Vasista. Foi assim que aqueles Danavas, que tinham recebido bênçãos de Brahman, foram mortos por aquele Rishi de grande alma. Ó impecável, eu narrei para ti a façanha que Vasista realizou. Eu continuarei. Ou, você dirá alguma coisa. Existiu algum kshatriya que superasse o Brahmana Vasista? Capítulo 156. Façanhas de Atri e Shyavana. Bhishma disse. Assim endereçado, Arjuna ficou calado. O deus do vento mais uma vez se dirigiu a ele, dizendo: ouça-me, ó o principal dos Ayayas, enquanto eu narro para ti a realização do Atrídio grande alma. Uma vez quando os deuses e Danavas estavam lutando uns com os outros no escuro, Rahu perfurou Surya e Soma com suas setas. Os deuses, oprimidos pela escuridão, começaram a cair perante os Danavas poderosos, ó o principal dos reis. Repetidamente golpeados pelos Asuras, os habitantes do céu começaram a perder sua força. Eles então viram o Brahmana erudito Atri, dotado de riqueza de penitências, dedicado à observância de austeridades. Dirigindo-se àquele Rishi que tinha conquistado todos os seus sentidos e em quem a ira estava extinta, eles disseram:
Veja, ó Rishi, estes dois, isto é, Soma e Surya, que foram ambos perfurados pelos Asuras com suas setas. Por causa disto a escuridão nos alcançou, e nós estamos sendo derrubados pelo inimigo. Nós não vemos o fim dos nossos problemas. Ó Senhor de grande pujança, nos salve deste grande medo. O Rishi disse: como, de fato, eu protegerei vocês? Eles responderam, dizendo: torne-te Chandramas. Torne-te também o sol, e comece a matar esses ladrões. Assim solicitado por eles, Atri assumiu a forma de Soma destruidor de escuridão. De fato, por sua disposição agradável, ele começou a parecer tão belo e encantador quanto o próprio Soma. Vendo que o Soma e o Surya reais tinham ficado escurecidos pelas setas do inimigo, Atri, assumindo as formas daqueles corpos luminosos, começou a brilhar em esplendor por cima do campo de batalha, ajudado pela força de suas penitências. Na verdade Atri fez o universo resplandecer em luz, dissipando toda a sua escuridão. Por empregar sua força, ele também subjugou as vastas multidões daqueles inimigos das divindades. Vendo aqueles grandes Asuras queimados por Atri, os deuses também, protegidos pela energia de Atri, começaram a matá-los rapidamente. Empregando sua destreza e dominando toda a sua energia, foi dessa maneira que Atri iluminou o Deus do dia, salvou as divindades, e matou os Asuras. Este foi o feito que aquele regenerado, ajudado por seu fogo sagrado, aquele recitador silencioso de mantras, aquele vestido em peles de veado, realizou. Veja, ó o sábio real, aquela ação realizada por aquele Rishi que subsistia somente de frutas. Eu assim narrei para ti, em detalhes, a façanha do Atri de grande alma. Eu continuarei. Ou, você irá dizer alguma coisa? Há algum kshatriya que seja superior àquele Rishi regenerado? Assim endereçado, Arjuna ficou calado. O deus do vento novamente falou a ele, dizendo: ouça, ó rei, a façanha realizada por Shyavana de grande alma, antigamente. Tendo feito sua promessa aos gêmeos Asvins, Shyavana se dirigiu ao castigador de Paka, dizendo: faça dos Asvins bebedores de Soma com todas as outras divindades. Indra disse: os Asvins foram rejeitados por nós. Como então eles podem ser admitidos no círculo sacrificial para beber Soma com os outros? Eles não são contados com as divindades. Portanto não nos fale dessa maneira. Solto de grandes votos, nós não desejamos beber Soma na companhia dos Asvins. Qualquer outra ordem que tu possas querer proferir, ó Brahmana erudito, nós estamos dispostos a realizar. Shyavana disse: os gêmeos Asvins beberão Soma com todos vocês. Ambos são deuses, ó o chefe das divindades, pois eles são os filhos de Surya. Que os deuses façam o que eu disse. Por agirem de acordo com aquelas palavras os deuses colherão grande vantagem. Por agirem de outra maneira o infortúnio irá surpreendê-los. Indra disse: eu, ó o principal das pessoas regeneradas, não beberei Soma com os Asvins. Que outros bebam com eles como eles quiserem. Em relação a mim mesmo, eu ouso não fazê-lo. Shyavana disse: se, ó um matador de vala, tu não obedeceres minhas palavras, tu irás, neste mesmo dia, beber Soma com eles em sacrifício, forçado por mim. O deus do vento disse. Então Shyavana, levando os Asvins com ele, iniciou um grande rito religioso para benefício deles. Os deuses todos foram entorpecidos por Shyavana com seus mantras. Contemplando aquele feito começado por Shyavana, Indra ficou excitado com cólera. Erguendo uma montanha enorme, ele correu contra aquele Rishi. O chefe das divindades estava também armado com raio. Então o ilustre Shyavana, dotado de penitências, lançou um olhar zangado para Indra conforme ele avançava. Jogando um pouco de água nele, ele paralisou o chefe das divindades com seu raio e montanha. Como resultado do rito religioso ele tinha começado, ele criou um Asura terrível hostil a Indra.
Feito das libações que ele tinha derramado no fogo sagrado, aquele Asura era chamado de Mada, de boca totalmente escancarada. Tal era o Asura que o grande asceta criou com a ajuda de mantras. Havia 1000 dentes em sua boca, se estendendo por 100 yojanas. De aparência terrível, suas presas tinham 200 yojanas de comprimento. Uma de suas bochechas se apoiava na terra e a outra tocava os céus. De fato, todos os deuses com Vasava pareciam estar na base da língua daquele grande Asura, assim como peixes quando eles entram na extensa boca aberta de um Leviatã. Enquanto estavam dentro da boca de Mada, os deuses mantiveram uma consulta rápida e então, se dirigindo a Indra, disseram: curve logo tua cabeça em reverência para esta pessoa regenerada. Livres de todo escrúpulo, nós beberemos Soma com as Vinci em nossa companhia. Então o Sakra, curvando sua cabeça para Shyavana, obedeceu a sua ordem. Assim mesmo Shyavana fez dos Asvins bebedores de Soma com os outros deuses. Chamando Mada de volta, o Rishi então designou para ele as ações que ele devia fazer. Aquele Mada foi mandado tomar sua residência nos dados, na caça, no alcoolismo, e em mulheres. Por isso, ó rei, os homens que se dirigem a estes encontram com a destruição, sem dúvida. Por isso, alguém deve sempre rejeitar estes erros a uma grande distância. Assim, ó rei, eu narrei para ti a façanha realizada por Shyavana. Eu continuarei. Ou, você dirá alguma coisa em resposta. Há algum kshatriya que seja superior ao Brahmana Shyavana?